Bom dia a todos os alunos do quarto e quinto ano das escolas do campo. Hoje é o dia 5 de agosto do ano de 2021. Na história, hoje é uma data muito importante para nós paraibanos, que é a conquista da Paraíba. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho, relembrar sobre a conquista da Paraíba, os fatos e acontecimentos que chegaram a essa conquista. Eu sou a professora Marinalva, espero que vocês todos sejam bem-vindos e estejam todos com saúde. Vamos lá a mais uma aulinha de história? Atenção! A história da Paraíba começa antes do descobrimento do Brasil, quando o litoral do atual território do estado era povoado pelos índios tabajaras e potiguaras. Demorou um certo tempo para que Portugal começasse a explorar economicamente o Brasil, uma vez que os interesses lusitanos estavam voltados para o comércio de especiarias nas Índias. Além disso, não havia nenhuma riqueza na costa brasileira que chamasse tanta atenção quanto o ouro, encontrado nas colônias espanholas, minério que tornara uma nação muito poderosa na época. Devido ao desinteresse lusitano, piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil, madeira muito encontrada no Brasil colonial. Esses invasores aproximaram-se dos índios, o que possibilitou entre eles uma relação comercial conhecida como escambo. O trabalho indígena era trocado por alguma manufatura sem valor. Com o objetivo de povoá-la, a colônia portuguesa foi dividida em 15 capitanias para 12 donatários. Entre eles destacam-se a capitania de Itamaracá, a qual se estendia do Rio Santa Cruz até a Baía da Traição. Em 1547, aconteceu um incidente conhecido como Tragédia de Itacunhaém, no qual índios mataram todos os moradores de o engenho de Itacunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e posterior desaparecimento de uma índia, filha do cacique potiguar, nesse engenho. Após a tragédia que aconteceu com a índia, filha do cacique potiguar, Dom João III, rei de Portugal, ele desmembrou Itamaracá, dando formação à capitania do Rio Paraíba. Quando o governador-geral Dom Luís de Brito recebeu a ordem para separar Itamaracá, recebeu também do rei de Portugal a ordem de punir os índios responsáveis pelo massacre, expulsar os franceses e fundar uma cidade. Assim começaram as 5 expedições para a conquista da Paraíba. A primeira expedição aconteceu em 1574, cujo comandante foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Ao chegar no Brasil, Fernão tomou posse das terras em nome do rei, sem que houvesse nenhuma resistência. Mas isso foi apenas uma armadilha. Sua tropa foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. A segunda expedição ocorreu em 1575 e foi comandada pelo governador-geral Dom Luís de Brito. Sua expedição foi prejudicada por ventos desfavoráveis e eles nem chegaram sequer às terras paraibanas. A terceira expedição ocorreu em 1579. Ainda sob forte domínio, de fato, dos franceses. Foi concedida por 10 anos ao capitão Frutuoso Barbosa, a capitania da Paraíba desmembrada de Olinda. Essa ideia só lhe trouxe prejuízos, uma vez que quando estava vindo à Paraíba, caiu sobre sua frota uma forte tormenta. Além de ter que recuar até Portugal, ele ainda perdeu a sua esposa nesse episódio. Vemos aí a imagem, essa imagem representava o brasão da capitania da Paraíba. E agora vamos dar continuidade sobre as expedições, falando um pouco sobre a quarta expedição, que aconteceu em 1582. Com a mesma proposta imposta por ele na expedição anterior, Frutuoso Barbosa volta decidido a conquistar a Paraíba, mas cai na armadilha dos índios e dos franceses. Barbosa desiste após perder um filho no combate. Na quinta e última expedição, em 1584, após a sua chegada à Paraíba,
Frutuoso Barbosa capturou 5 navios de traficantes franceses, solicitando assim mais tropas de Pernambuco e Bahia para assegurar os interesses portugueses na região. Nesse mesmo ano, da Bahia vieram reforços por meio de uma esquadra comandada por Diego Flores de Valdez e de Pernambuco tropas sob o comando de Dom Felipe de Moura. Conseguiram finalmente expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. Após a conquista, eles construíram os fortes de São Tiago e São Felipe. Para as jornadas, o ouvidor-geral Martim Leão formou uma tropa constituída por brancos, índios, escravos e até religiosos. Quando aqui chegaram, se depararam com índios que, sem defesa, fogem e são aprisionados. Ao saber que eram índios Tabajara, Martim Leitão manda soltá-los, afirmando que sua luta era contra os potiguars, rivais dos Tabajaras. Após esse incidente, Leitão procurou formar uma aliança com os Tabajaras, que por temerem outra traição, rejeitaram. E aí, quando ninguém mais esperava, os portugueses unem-se aos Tabajaras, fazendo com que os potiguars recuem. Isso se deu no início de agosto de 1585. A conquista da Paraíba se deu ao final pela união de um português e um chefe indígena chamado Piragibe, palavra que significa braço de peixe. A província tornou-se estado com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Vemos aí a bandeira da Paraíba, do nosso estado. A sua bandeira ela é vermelha e preta, com o vermelho representando a cor da Aliança Liberal, união de opositores à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República, criada em 1929. E o preto é o luto em homenagem ao ex-governador do estado, João Pessoa, que foi morto em 1930 e que hoje dá nome à capital paraibana. Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a história da nossa Paraíba, sua conquista, como foi que se deu esse processo de conquista da Paraíba, né? Com o passar do tempo, a gente vê que tanto a Paraíba como os demais estados, eles vão evoluindo e se desenvolvendo mais ainda.